O Expressão Musical está de volta agora conversando com Marta Carvalho. Ela é produtora musical, professora de música e uma grande amiga. Marta, é um prazer recebê-la aqui no programa. Igualmente, Roberto. Eu estou super feliz e agradeço desde já o convite, né? Você que sempre me apoia, eu digo assim, me apoia porque todo evento que a gente está promovendo, eu dou uma ligada, então mando um recado para o Roberto e ele divulga e ajuda muito, ajuda muito. Nós é que agradecemos. Marta, o Festival Mestres da Guitarra, que é o festival que nós estamos visitando agora, a exemplo de outros produtos culturais que a cidade tem vivenciando, conta muito com essa colaboração, né? Vários agentes. Fala um pouco desse momento que a música instrumental em Fortaleza está vivendo. Eu acho o momento, é importante os festivais acontecerem. O que a gente está na produção, né, que é o Mestres da Guitarra, tem todo um contexto de formação didática, pedagógica, musical, de shows, aulas-shows. Não é aquele tipo de evento que a plateia vem e paga o ingresso caro, que é a maioria da nossa realidade. Quer dizer, hoje em dia a música ela tem um acesso um pouco difícil, né, para shows excelentes, né, para shows desse porte. E no caso do festival, essa série que nós estamos promovendo, que é a série Mestres, né, tem esse contexto. São todos gratuitos, né, a programação inteira é gratuita, onde o músico divide o palco com o público, né, tem uma interação entre público e artista, que o público participa perguntando, né, fazendo até algum comentário, se quiser. Quer dizer, é bem informal. A gente pode até chamar assim, é um show informal. E ele, de certa forma, ele até tem uma simplicidade maior nesse tipo de apresentação, né? Não tem aquele glamour todo como, às vezes, a gente fica naquela ansiedade quando a gente vai para outros tipos de show. Então a gente tira toda essa maquiagem e deixa o músico de uma forma mais simples, para ele ter um contato mesmo direto com o público. Então é muito interessante. E o público, né, adora, porque ele chega próximo ao artista, ele conversa, ele fotografa, ele filma, ele tira dúvidas do seu instrumento. Então assim, isso é ímpar. Não tem, eu acredito que aqui no nosso estado não tem nenhum festival com esse formato. Bem interessante. Marta, a gente sabe que tem muitas notícias sobre a vida, né, dos músicos, das celebridades, e a gente às vezes não imagina o quão difícil é para a pessoa viver de música, né? É um processo. Fala um pouco dessa forma de iniciar, quando a pessoa deixa de querer ser um simples ouvinte e passa a querer trabalhar, viver de música. Nós temos dois tipos de músicos. Os músicos que realmente passam por uma formação e outros que nunca tiveram contato com a escola de música, né? Não quer dizer que o músico que não estuda, ele não seja bom. Muito pelo contrário, a gente vê muita gente talentosa que nunca passou, né, por uma escola, por uma formação ou universidade. E lógico que a gente vê também grandes resultados nos talentos desenvolvidos através da formação didática pedagógica, né? Que a pessoa entra numa escola e daí tem todo aquele contexto, tem todo um programa, tem sequência, né, para seguir. Então ele com certeza ele vai ter uma consciência maior, mais ampla no sentido teórico, né, no sentido prático também, no sentido técnico. Mas não deixa também de desenvolver, porque a gente não vai desenvolver a sensibilidade, né? Eu acho que é uma coisa nata de cada um. Mas com certeza tem uma contribuição para o crescimento de quem está querendo buscar, né? Tanto que a gente vê, se formam muitos administradores, pedagogos, advogados, médicos a cada semestre nas faculdades. Mas músicos, você conta, não passa às vezes de 5 músicos, né, nas universidades que nós temos aqui na nossa cidade. Quer dizer, então, se a gente for ver, por quê? Porque o mercado de trabalho é difícil? Mas é porque também é difícil estudar música, né? Porque às vezes você vê em cada curso, cada semestre entram às vezes 20, 40 alunos, mas a cada 5 ou 6 anos que termina o curso, 3 ou 4 alunos conseguem concluir o curso. Isso é qualquer curso de nível médio ou nível superior, né? Há uma busca, uma procura muito grande, mas no sentido de concluir, de chegar a concluir,
a gente vê que o resultado não é que os professores não sejam capacitados, as escolas não sejam capacitadas, não é isso, né? É porque a pessoa muda o contexto, muda um pouco da consciência do que ela queria e do que ela encontra ali, o que é a realidade, né? Mas assim, as escolas nunca vão deixar de ter esse papel importante, né? E sempre a gente vai ter essa busca, mesmo porque também por outro lado, a gente tem um público que às vezes não quer ser músico profissional. Tem gente que a gente tem um público muito grande de terceira idade, são aquelas pessoas que agora estão se oportunizando, né? Realizando um sonho antigo, e eu acho isso fantástico. A pessoa ter exatamente esse poder de um dia conseguir realizar um sonho que ficou na infância, né? Que estava lá plantado desde a infância, que não pôde realizar na juventude, mas que ainda a pessoa está viva. Enquanto a vida, não é porque, tem gente que diz, não, papagaio velho não aprende a falar, mas não é bem assim, né? Aprende sim, a gente vê várias pessoas com resultados excelentes aí, né? Ainda estudando música depois de 50, 60 anos de idade, entendeu? Então, assim, nunca é tarde para começar, né? E também está abrindo agora a Escola Uníssono, né? Mais um espaço para a população que quiser se aprofundar nessa temática música, né, professor? Isso, a Uníssono significa, né, a palavra uníssono, no contexto musical, é harmonia, unidade. Então eu busquei isso exatamente para juntar as funções onde eu trabalho, né? Que é na parte de produção e na parte de formação musical. Então eu estou unindo essas funções. E no caso, a Uníssono, a gente está começando de uma forma bem tranquila, sem grandes pretensões, né? Mas com grande responsabilidade de levar para a comunidade, especialmente da Parquelândia, né? E bairros adjacentes, que era uma área carente de escola de música, a gente está abrindo lá, começando com violão, piano, popular e erudito, e também canto. Então assim, vamos começar devagar, mas sempre envolvida do meu trabalho e do meu sócio, que é o Davi Calandrini, que é um professor também que já está levantando uma bandeira, que ele é responsável pelo Festival de Violões do Ceará, o FECEV. A gente vai fazer a 4ª edição já nesse ano. Então assim, a gente pode ser pequena ali no tamanho, mas na grandiosidade do nosso trabalho, né, às vezes não tem como medir. Então a Uníssono está dentro desse contexto, dessa união das escolas que está promovendo esses eventos culturais voltados para a educação musical. Já teve bem recente o Mestres do Contrabaixo, agora o Mestres da Guitarra, vai vir, a gente sabe da dificuldade, mas vai vir outros mestres por aí em breve? Essa ideia? Tem. O FECEV vai acontecer em outubro, mas não tem o nome Mestres, né? Mestres do Violão seria, né? Então ele vai se manter no nome que já está vindo de 3 anos aí passados, né? E é o Festival Cearense de Violões, que é o FECEV, em homenagem ao professor José Mário de Araújo, que foi o professor que praticamente formou todos os violonistas daqui do nosso estado, né? E em outubro também, se Deus quiser, nós vamos estar promovendo o festival de bateria e percussão. Então aí sim, os mestres da bateria e da percussão. E com um grande apoio, né, que eu não posso deixar de registrar, o apoio do Centro Cultural do Banco do Nordeste. É quem está endossando todo, assim, para a gente conseguir realizar esses eventos, esses festivais. O Centro Cultural está nos ajudando, nos apoiando no sentido dos custos, porque não é fácil fazer cultura no nosso país, né? E tudo se faz com dinheiro. A gente precisa realmente dessa ajuda, seja de que lado for, né? A gente não conseguiu ainda muitos recursos através dos poderes públicos, né? Mas vamos fazendo assim mesmo, porque realmente se não tiver iniciativa do poder privado, né, das escolas, então mesmo do povo, às vezes a gente acaba sem fazer nada e a gente passa por cima de todos os percalços e consegue excelentes resultados, porque a gente está colocando no mercado de trabalho já pessoas que foram despertadas através dos festivais, né? O Festival Mestre dos Graves, a gente já fez a 4ª edição nesse ano. Projetou nacionalmente alguns nomes daqui do estado, né? Como Miquel dos Santos, o Irã, o Pipoquinha, que esteve no Faustão e hoje está radicado em São Paulo, está morando em Vinhedo, lá em São Paulo. E os meninos têm conseguido patrocínio de marcas, de instrumentos musicais, né, e equipamentos, né? Eles estão conseguindo ganhar instrumentos, cordoamentos, cabos,
né? Então, assim, isso é muito importante e o nome deles está sendo veiculado para todo o Brasil, além do convite que eles estão recebendo, ou dos convites que eles estão recebendo para ir a vários festivais também no formato dessa série dos mestres, né? Então, isso é importante. E, por outro lado, a gente acaba também recebendo nas escolas, nessa Uníssono, a gente tem a Guitar Tricks, a Musimania, a Tom Maior, a Tônica, a Viva, a Essencial. São várias escolas, né? A Delarte, o Espaço Delarte. Quer dizer, a gente está fazendo uma união, o Espaço Ciência e Arte também, quer dizer, a gente fez uma união de várias escolas de Fortaleza. Eu sempre convido a todos, lógico, somos concorrentes, mas se a gente for pensar numa cidade que tem quase 3 milhões de habitantes, tem gente que dá para todas as escolas, entendeu? Então, assim, o mais importante é nós nos unirmos e quebrarmos alguns paradigmas. Paradigmas que foram sendo construídos, criando barreiras que não necessariamente existem na realidade. Exatamente, que só desune, que só diminui o valor da nossa cultura. Então, a gente está quebrando isso. Né? Então a gente está se unindo. Se vocês de repente participam de um festival desse, vocês vão ver no palco vários representantes de cada escola juntos. Então assim, isso é outro trabalho também ímpar que essa série de festivais está promovendo, né? E tudo também partindo das nossas atitudes, porque a gente precisa também realmente ser exemplo, né? Dali chegar e chamar, porque a responsabilidade da formação musical do nosso estado é nossa, principalmente da nossa cidade. A responsabilidade não é daqueles outros, um grupo de pessoas que nunca passaram por uma escola de música, que nunca passaram por uma faculdade, que aí sim, ser músico não necessita passar por uma faculdade ou uma escola de música, mas ser professor sim. Né? Precisa-se ter as disciplinas didáticas pedagógicas, precisa ter um nível, no mínimo, superior, né? Uma graduação nesse sentido. Né? Se tiver mestrado, pós-graduação, quer dizer, melhor ainda. Então, a gente precisa de profissionais capacitados. Não adianta criar projetos, como a gente vê dos governos, e colocando pessoas que não têm capacidade para exercer, para executar esse projeto, como eu estou sabendo de vários que estão acontecendo. Né? Então, assim, nós que somos responsáveis, né? Ou então capacitados pela educação musical, então nós é que deveríamos realmente estar sendo convocados para isso. E não mão de obra barata, então só para fazer aquela maquiagem que a gente vê, né, dos projetos, por agora ser obrigatório nas escolas dentro da lei de ensino e música, né, ser obrigatório o ensino de música. Então também é um ponto que eu me preocupo nesse sentido. Quem são essas pessoas que vão... Será que elas são capacitadas? Como são feitos esses programas, né? Precisa-se ter mais responsabilidade com isso, né? E eu posso falar em nome de várias escolas que a gente tem essa consciência, a gente é muito sério no que a gente faz, né? Porque trabalhar com música não é fácil e trabalhar com música não é para todos. Né? A música pode ter nascido para todos, todo mundo tem direito a estudar música, né? Principalmente quem está dentro da escola do ensino fundamental, mas orientar essas pessoas não pode ser qualquer um, né? Então, eu acho que quem está à frente aí devia pensar melhor, né? Mas eu não sei até que ponto essas pessoas têm essa preocupação, né? Então, só para fazer projeto, para maquiar e dizer que faz, então a gente sabe que no país não é só na música que acontece isso, acontece também dentro de outras áreas, né? Mas fica pelo menos o meu recado nesse sentido, no que diz respeito à função que eu exerço. Marta, agradeço demais a atenção, parabéns pelos festivais, pelo esse teu trabalho de educação e produção musical, e a gente espera tê-la aqui no programa mais vezes. Obrigada, estou à disposição e quem quiser nos procurar, né, pode depois pegar os nossos contatos aí, eu digo nosso porque eu represento várias escolas, então, e podem me procurar também caso seja necessário. Obrigado pela audiência de todos e até o próximo programa.